Olá, amigos e amigas, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Turco Aprendiz by Cláudia. Nesse vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês sobre o sufixo malan meli, que é justamente para você expressar devo fazer alguma coisa. Eu vou estar explicando tanto na forma positiva, negativa, pergunta positiva e pergunta negativa, como que nós aplicamos esse sufixo. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo de hoje. No canal, aproveita esse momento para estar se inscrevendo. Se você está gostando do conteúdo, não esqueça de sempre que assistir o conteúdo aqui, deixar o seu like, porque é através do seu like que o YouTube entende que esse é um vídeo bom para ser compartilhado. E assim o canal cresce. Participa nos comentários, deixando tanto as questões que você tem como dúvida, sugestões ou qualquer outro tipo de comentário relacionado aí ao conteúdo que você vai estar assistindo. Se você achar necessário compartilhar com alguém, eu agradeço, porque isso também faz com que o canal cresça. Então, sem mais demora, vamos lá para o vídeo. Deixa eu ver aqui, eu vou estar apresentando através de slides, né? Por isso que eu peço até para vocês que me apoiam aqui nesse canal, que estão sempre comentando, com incentivos, né? Dando apoio, sempre trazendo palavras de carinho com relação ao que eu compartilho com vocês. Eu gostaria que você não deixasse realmente de deixar o seu like e de compartilhar também, porque na verdade, assim, é difícil para estar fazendo esse conteúdo, porque a preparação de toda a aula, todo o processo, desde a criação dos slides, é uma coisa que leva tempo, que consome praticamente aí o dia, por isso até que eu peço desculpas, que eu não tenho postado com tanta frequência, né? É porque realmente é um trabalho que leva tempo. E nós precisamos fazer outras coisas, como cuidar de casa, por exemplo, né? Mas eu preparei aqui o slide com tudo detalhado, com muito carinho que eu fiz, para que vocês possam realmente estar entendendo como que acontece essa construção no idioma turco, já que tudo envolve sufixo, harmonia e aglutinações, que na verdade são os sufixos que são anexados às palavras conforme aí a primeira, a segunda, a terceira pessoa do pronome pessoal, tá? Borracha, caderno na mão, para que vocês possam também estar anotando. Isso é muito importante para que vocês tenham um bom desempenho aí. Então, deixa eu ver aqui. Sufixos malan meli. Deve fazer algo em turco. Então, vamos ver. Vamos à aula de hoje. Introdução. Para a expressão dever, em turco, usamos o sufixo malan e meli. Juntamos esse sufixo à raiz do verbo. O que é a raiz do verbo, Cláudia? Por exemplo, o verbo yemek, que é comer. A raiz do verbo, nós tiramos o final do verbo que sempre vai estar mak ou mek. Então, a raiz do verbo fica excluindo esse mak ou mek. Yemek fica ie. Outro, gelmek, que é vir. Você tira o mek e fica só o gel. Então, essa é a raiz do verbo. Eu coloquei aqui, juntamos esse sufixo à raiz do verbo. No caso aqui, positivo. Sem gel melicin. Aí eu separei para que vocês possam entender. Sen, pronome pessoal, primeira pessoa. Gel, a raiz do verbo, sem o mek. Meli, deve, que é justamente o que nós estamos aprendendo. E o s, sufixo pessoal. Nesse caso aqui, eu sempre recomendo vocês estarem atentos à harmonia vocálica daquela tabela, né? Que quando a última vogal da palavra termina com a, i
com A, E, O, U, vai prevalecer aí o E. Se termina com E, I, U, vai prevalecer um I. Nesse caso aqui, gel, então, é I. Acrescentamos malã, meli, que é o sufixo, né? O sufixo aí aglutinado, dependendo da última vogal da raiz do verbo. Então, se for A, E, O, U, você vai usar malã. Se for E, I, U, é meli, que é exatamente o I aí no meli. A última vogal da raiz do verbo. Acrescentamos o sufixo pessoal, que no caso eu vou estar explicando aqui para vocês o que é esse sufixo pessoal, que também é um sufixo aglutinado na palavra. Então, vamos lá. Segue agora a tabela de sufixo, que é sufixo que se agrega à raiz do verbo. Vamos ver aqui a tabela. Tá. Então, são 3 colunas aqui que eu vou estar explicando. A primeira coluna se trata do pronome pessoal, né, que são as primeira, segunda, terceira pessoa do singular, e a primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, é eu, tu, ele ou ela, nós, vocês e eles ou elas. Então, é ben, sen, o, bis, sis e on lá. Nesse caso aqui, eu separei, tá, a segunda coluna, quando a palavra terminar em A, E, O, U, você vai usar o malã. Se terminar em E, I, U, você vai usar o melim. Nesse caso aqui, vocês não vão estar vendo o pontinho do I no melim, mas ele tem esse pontinho, é porque o teclado aqui, ele não, quando é letra maiúscula, ele não entende aí o pontinho no I. Mas vocês colocam aí esse pontinho no I, que é meli, e não melã. Senão fica até estranho. Então, quando eu for utilizar na primeira pessoa do singular, que é ben, você vai usar malã, que é exatamente aqui separando o malã, que é o sufixo de aglutinação, né? Que significa dever, fazer. O Y, na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural, que é o bis, sempre vai haver esse Y. Por quê, Cláudia? Porque esse Y aqui, ele serve para separar quando há um encontro de 2 vogais. Nunca no idioma turco pode ter esse encontro de 2 vogais. Então, quando houver, sempre acrescenta o Y antes do sufixo pessoal. O que é esse sufixo pessoal? É exatamente esse e, as, sanas e lá, que é para plural. Esse é o sufixo aí o sufixo pessoal, né? Ele vai estar sempre agregado à primeira, segunda, terceira do singular e à primeira, segunda, terceira do plural. Então, bem, malayã, ou se terminar em E, I, ou U, meliim. Sen, malası, ou melicim. O, que é ele ou ela, malã, meli. Bis, malãs, meliis. Sis, malassanãs, melicinis. Onlá, malalá, melilé. Vamos entender mais como é que funciona aqui. Espero que vocês estejam prestando bastante atenção, porque realmente não é fácil, né? Mas a gente tem que se dedicar bastante, focar bastante, para que nós possamos realmente entender aí a lógica da construção das palavras no idioma turco, que é muito sufixo para tudo quanto é lado. Então, vamos ao próximo slide. Vamos entender aqui. Exemplos com o verbo ias. Ias é o quê?
significa escrever. Yas é do verbo yasmak. Esse yas é a raiz do verbo. O mak, né, é o verbo conjugado. Então, nós tiramos ele e fica essa raiz yas. Como que vai ficar aqui, Cláudia? Eu vou colocar na primeira, segunda, terceira pessoa o verbo na frente e o sufixo, que quer dizer devo fazer, né? Ou seja, devo escrever. Eu até coloquei aqui na terceira coluna, traduzido por português. Então, vai ficar ben yasamalayı. Eu devo escrever. Isso é na forma positiva. Sen yasmalısı. Tu deves escrever. O yasmalı, porque para esse O não existe outro sufixo, né? Ele deve escrever, ou ela deve escrever. Biz yasmalıyız, nós devemos escrever. Siz yasmalısınız, vocês devem escrever. E onlar yasmalılar, eles devem escrever. Ok? Até aqui tudo bem? Se for preciso, voltem o vídeo para vocês prestarem bastante atenção e sentir também bastante segurança. Vamos para o próximo. Por exemplo, exemplos aqui, com o verbo é. Já que eu falei que quando termina com a vogal A, E, O, U, nós vamos usar L, né? Quando termina com E, I, O, U, com aquela treninha em cima, nós usamos meli. Então, como fica aqui com um exemplo, quando a palavra termina com E, do verbo gelmek. Gel é vem. Gel é a raiz do verbo sem o mek. Então, fica assim. Ben gelmeliyim. Sen gelmelisin. O gelmeli. Biz gelmeliyim. Ih, não. Errei aqui, galera. Desculpa. No caso aqui, gelmeliyim. Is. Siz gelmelisiniz. Eu acho que aqui na hora comeu. Onlar gelmeliler, que é plural. No caso negativo, como eu falei, existe na forma positiva, negativa, pergunta positiva e pergunta negativa, né? É isso que complica no turco, porque são variedades. Negativo, exemplo com o verbo sen gelmelisin. Sem pronome pessoal, aí no caso eu separei. Gel, raiz do verbo, me, negação. Toda vez que você quiser fazer uma frase negativa, de negação, você tem que colocar esse me ou ma junto do verbo. E o meli é após, junto com o sufixo pessoal. Que no caso aqui tá o sem, primeira pessoa do singular, gel, raiz do verbo, me, negação, se fosse terminado com a, seria ma, e meli, que é o verbo do dever, fazer, e o sim, que quer dizer o sufixo aí da segunda pessoa do singular. Então, eu separei para que vocês possam entender. Gel, raiz do verbo, sem, pronome pessoal, me, negação, meli, o deve, sim, sufixo pessoal. Vamos ver aqui. Para a forma negativa, juntamos o sufixo negativo ma ou me, que é justamente quando termina a palavra na vogal A, E, O, U, vai usar ma, em caso de negação, negativo. E o me, quando for o i, o e, o i, o o e o, que é aqueles quatreminha. A raiz do verbo. O sufixo que acrescentamos depende da última vogal da raiz do verbo. Após ajuntarmos malã e meli, e depois o sufixo
após ajuntamos o malã, meli e depois o sufixo pessoal. Vamos ver aqui a tabela. Sufixos que agregamos a raiz do verbo no negativo, né? Tá aqui a primeira coluna do pronome pessoal, a segunda, para identificar quando termina com a, o, ou, i, o, u. Como que fica na primeira pessoa o bem? Ma, que é de negação, né? No caso aqui, essa coluna, quando a palavra termina com uma dessas vogais, você vai colocar o ma. Depois vem o malã, porque termina com a, então é lã, não meli. O y para separar as duas vogais e o e, que é justamente o sufixo pessoal. E o memeli, que é justamente o me de negação, meli é o dever, o y para separar as duas vogais e o im, que é o sufixo pessoal. Sem mamalãçã ou memelicim. O, mamalã ou memeli. Bis, mamalãs ou memeliis. Cis, mamalaçanãs ou memelicinis. Onlá, mamalã, memelilé. Galera, no começo, eu confesso que realmente não é fácil, por isso que a gente tem que estar sempre estudando para que o negócio aí, a gente consiga pegar a lógica da coisa. Exemplos com final A. No caso aqui, eu estou falando de negação. Verbo iasmar. Aqui dá para entender. Qual é a raiz do verbo qual a raiz desse verbo? Ias, escrever. Mac é a conjugação dele. Então, tira o mac ou mec e fica só a raiz do verbo. Então, vai ficar assim. Ben, iasma malaya, sem, iasma malaçã, o, iasma malã. Bis, iasma malayas, cis, iasma malaçanãs, onlá, iasma malalá. Esse é o negativo. Ias, raiz do verbo, ma, negação, malã, deve, y para separar as duas vogais, e o an, no final, sufixo pessoal. Sempre ligado, se você for prestar atenção, esse sufixo final, o im, o in, esse na terceira pessoa não tem, o iis, o sinis e o lá, sempre ele está aglomerado junto, ele está sempre em conjunto ali com a primeira ou segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Então, aí é fácil de identificar. Vamos ver aqui o próximo. Pergunta positiva, exemplos. Então, vamos ver como é que fica a pergunta positiva. Bem, iasmalã manhã, sem iasmalã maçã, o iasmalã mã. Aí, nesse caso aqui, bem, ias, verbo, malã, devo, fazer, mã, sempre, esse mã no final é sufixo de pergunta, o y, como sempre, separando as duas vogais, e o im, o am, é o sufixo pessoal. Então, aí é uma pergunta positiva. Depois vocês vão ver como é que fica a pergunta negativa. Sem iasmalã maçã, o iasmalã mã, bis iasmalã manhãs, cis iasmalã maçanãs, onlá iasmalã mã. Para formar uma pergunta positiva, acrescentamos a raiz do verbo malã ou meli e agregamos, aqui no caso de pergunta, nós agregamos mais esse sufixo mã ou
mi, de acordo com a tabela das vogais finais. Então, quando é uma afirmação, esse m ou mi, ele não aparece. Só o malã e o meli. Mas quando é para pergunta, tanto positiva quanto negativa, vai aparecer no final esse m, mi, seguida aí do sufixo pessoal. Depois junta com o sufixo pessoal, que é exatamente o que eu acabei de falar, com exceção, quando se refere à terceira pessoa, só agregamos o mi e o m ao final. Então, vamos lá ver como é que fica. Para um lá, que é eles ou elas, que é plural, né, terceira pessoa do plural, nós agregamos lá, m ou lé, mi, de acordo com a harmonia vocálica, depois de malã e meli, né? A gente sempre tem que focar nesse malã e meli, porque ele é o assunto principal. E o m e o mi, no final, que é para perguntas. Sufixo que acrescentamos à raiz do verbo. Pergunta positiva. Tá aqui a primeira coluna, primeira, segunda, terceira pessoa, do singular e do plural. Quando terminar em A, E, O, U, né, que é a segunda coluna, fica pergunta positiva. Malã, manhã. Malã, maçã. Malã, mã. Malã, manhãs. Malã, maçanãs. Malã, mã. Meli, aí já a terceira coluna. Meli, miis. Meli, missim. Meli, mi. Meli, miis. Meli, missinis. Meli, mi. Até aqui, ok? Não se esqueça de dar uma pausa aí, se você ainda não deixou o like, aproveita esse momento, dá uma pausa, deixa o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, se você está acompanhando aqui o canal, mas não é inscrito, para que você possa ser notificado pelo YouTube para estar recebendo toda vez que eu postar um vídeo. Participa também nas abas da comunidade, ali eu estou sempre postando alguma coisa, né, estou sempre trazendo atualização, ou alguma informação que eu acho necessário aqui também no canal, né, a aba comunidade ali onde eu posto as fotos. Participa também nos comentários, inclusive nesse vídeo aqui, deixa a sua opinião, o que você achou, né, qual é a sua dúvida, eu vou estar respondendo na medida do possível. E se você acha necessário compartilhar, eu agradeço, porque aí o canal vai crescendo cada vez mais e vamos nos tornando aqui uma comunidade, ok? Então, vamos lá. Aqui eu já falei, né? Pergunta positiva. Vamos aqui para o exemplo com o verbo que termina com u, ou com mac. O cu é ler. Mac, tirando, fica a raiz do verbo ocu. Então, primeira coluna, pronome pessoal, o sufixo aí, que a gente vai estar aglomerando, né? Ocu é o verbo, escrever, ler. Malã, eu devo escrever, né? Se trata aqui de pergunta. Manhã, que é o m, sufixo de pergunta, e o an, que é da primeira pessoa. Então, oku malã, manhã, eu devo escrever. Oku malã, maçã, tu deves escrever. Oku malã, mã, ele deve ou ela deve escrever. Oku malã, manhãs, nós devemos escrever. Oku malã, maçanãs, vocês devem escrever. Oku malã, larmã. Eles devem escrever, ou elas. Vamos para o próximo. Exemplos com palavras que terminam com E. O verbo itmec, que é beber. A raiz do verbo é it, tirando o mec. Então, como é que fica? Segunda coluna aqui, sufixo de pergunta. Itmele, no caso, termina com I, então é meli, tá? É porque não tem um acento aí no I, mas é I. Itmeli, mi, eu devo beber? Itmeli, mi sim, tu deves beber? Itmeli, mi, ele deve beber? Itmeli, mis, nós devemos beber? Itmeli, mi sinis, vocês devem beber?
Itimeli, ler-me. Esse ler é plural. Me, te pergunta. Eles devem beber? Mais um. Construção da pergunta de forma separada. Aqui, para vocês possam bem entender, eu coloquei aqui uma pergunta, né? E separei sufixo por sufixo para ficar mais fácil de vocês entenderem e para vocês conseguirem aí construir palavras sozinhos. Então, isso é uma pergunta. Bem. Ieme, meli, miim. Eu devo comer? É sufixo de pergunta aí, miim. Então, bem, pronome pessoal da primeira pessoa. Ie é a raiz do verbo iemek. Me é, no caso, negativo. Estou fazendo uma pergunta negativa. Eu devo comer? Eu não devo comer? Eu devo comer é uma pergunta positiva. Eu não devo comer é uma pergunta negativa. Então, me é o sufixo de negação, negativo. Meli, sufixo dever. Mi, sufixo de pergunta. O Y serve para separar duas vogais da palavra, né? Não pode haver esse encontro aí dessas duas vogais. E o IM, que é o sufixo pessoal da primeira pessoa. Para formar uma pergunta negativa, acrescentamos ma ou me, a raiz do verbo, e depois acrescentamos malã ou meli. Para o ou lá, agregamos somente o sufixo de pergunta ma ou mi, ao final, conforme a tabela a seguir. Então, vamos ver lá essa tabela. Tabela abaixo de sufixos que agrega a raiz do verbo. Isso daqui é para uma pergunta negativa. Então, você vai ver aí um monte de ma, né? Esse sufixo aí. Primeira coluna, primeira, segunda pessoa, terceira pessoa do singular e do plural. Segunda coluna, quando termina a palavra em a, e, o, u, então você vai acrescentar ma, que é de negação, né? Nós estamos fazendo uma pergunta negativa. Eu devo fazer tal coisa? Eu não devo fazer tal coisa? Eu não devo comer? Eu não devo escrever? Eu não devo ler? Então, isso é uma pergunta negativa, diferente de uma positiva, que fala, eu devo comer? Como que eu consigo aí distinguir, Cláudia, uma pergunta positiva para uma negativa? É quando eu coloco não. Eu não devo fazer tal coisa? É uma negação. É uma palavra, é uma pergunta negativa. Eu devo fazer tal coisa? É uma pergunta positiva, porque não tem o não. Então, fica assim. Ma, que é o sufixo de negação. Malã, que é o dever. Ma, é sufixo de pergunta. E o a, que é o sufixo pessoal. Ma, malã, maçã. Ma, malã, mã. Ma, malã, maiãs. Ma, malã, maçanãs. Ma, malã, larmã. Quando termina com e, ou i, ou iu. Me, meli, mi. Me, meli, mi sim. Me, meli, mi. Me, meli, mies. Me, meli, mi sinis. Me, meli, le, mi. Vamos para o próximo. Gente, eu estou acelerando um pouco para que o vídeo não fique muito extenso. Mas aí depois você volta com calma, assiste aí, pausa, anota, né? Exemplos com a. Pergunta. Aqui no caso eu fiz a mesma coisa, separei. Aqui boss. Na primeira coluna aqui, pronome pessoal, não é boss, é bis. Cis e on lá, tá? Então, aqui fica, bem, eu devo escrever? Eu não devo escrever? Então, o cu, raiz do verbo, ma, negação, malã, devo, manhã, pergunta. Eu não devo escrever? O cu, malã, o cu, ma, malã, maçã. O cu, ma, malã, mã.
oku, ma, malã, maiãs, oku, ma, malã, maçanãs, oku, ma, malã, larmã. Gente, esse encontro de ma, mi, mã, realmente no começo é complicado para nós, né, que falamos português, porque é muito má junto, mas é só ir treinando. Exemplos com i. O verbo aqui eu tirei o sufixo de... Deixei só a raiz do verbo, que é do verbo iemek, que é comer. Também por pergunta negativa. Bem, ieme, meli, miim, ieme, meli, misim, ieme, meli, mi, ieme, meli, meias, ieme, meli, missimis, ieme, meli, ler, mi. Vamos ver o próximo. Agora chegou no final. Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Realmente não é fácil. Esse é um conteúdo bem difícil, né? Mas, infelizmente, não tem como a gente aprender o idioma aí pulando etapas, né? Pulando a parte difícil e ficando só com a parte fácil. Não tem como. Se a gente realmente quer aprender aí tudo, tem que aprender até a parte mais difícil. Mas eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, mais uma vez eu peço que você não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda bastante no crescimento do canal, porque o YouTube ele entende que é um assunto relevante e que ele compartilha com mais pessoas aí pelo mundo afora. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva, não se esqueça de deixar o sininho ativado, porque toda vez que eu estiver postando alguma coisa, você vai ser avisado pelo YouTube. Participa nos comentários, deixando o que você achou sobre o conteúdo, ou alguma dúvida que você tenha, ou alguma sugestão. E também gostaria que vocês ajudassem a compartilhar aí, para que o canal cresça cada vez mais. Então, vou ficando por aqui. Agradeço muito pela participação de todos vocês. Vejo você no próximo vídeo. Beijo no coração e fui!